Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe. No nome do Senhor e Salvador Jesus, eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, você que nos acompanha, que o Espírito Santo possa te abençoá-lo de maneira gloriosa, que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre a tua vida toda sorte de bênção. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, você que nos acompanha. Eu queria pedir alguns minutos da sua atenção a você que vai ouvir. Seria importante que você ouvisse essa mensagem, eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai se identificar com ela, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, aquilo que reina em um alguém vai ser exatamente aquilo que aquele alguém vai estar obedecendo. Se reinar em alguém o pecado, aquele alguém vai estar obedecendo, ou particularmente falando, sendo escravo do pecado. Se reinar em alguém o ódio, aquele alguém vai estar obedecendo o ódio, ao mesmo tempo também sendo escravo do ódio. Se reinar em alguém a desconfiança ou a mentira que seja, aquele alguém vai estar obedecendo a desconfiança ou a mentira. Consequentemente, aquele alguém vai estar sendo escravo da mentira ou da própria desconfiança que seja. O que reina na vida de um alguém é exatamente aquilo, ou consequentemente falando, é aquilo que aquele alguém vai estar obedecendo. Olha no versículo 13, para que você entenda melhor, diz assim: Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Quando a Bíblia fala que não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado, para que você entenda isso aqui de maneira muito clara, por exemplo, se alguém gosta de fofocar, obviamente esse alguém vai estar tornando a sua língua membro de fofoca, porque está oferecendo a língua ao pecado, tornando-se membro de fofoca. Se alguém olha para outro e deseja aquele alguém, como muitos fazem, está oferecendo os olhos a serem membros de adultério. Se alguém carrega ódio dentro de si, ou tem ódio de alguém, você consequentemente está oferecendo o teu coração a ser membro do ódio. Se alguém, muitas das vezes, carrega raiva dentro de si, ou também, particularmente falando, tem raiva de alguém, consequentemente, você está oferecendo o teu coração para ser membro de raiva. Se você contamina as tuas mãos, ou suja as tuas mãos com alguma coisa de errado, você está oferecendo as tuas mãos a ser membro do pecado de igual modo. Se você aceita no teu pensamento, muitas vezes, pensamento contrário, pensamento negativo, ou se você pensa mal com respeito a alguém, se você pensa o que é ruim de alguém, você está oferecendo a tua mente, ao teu pensamento, para ser membro de iniquidade. Ou seja, nós jamais devemos oferecer o membro do nosso corpo para ser membro de iniquidade, em qualquer hipótese que seja. E quantas são as pessoas, queridos irmãos, que têm oferecido os membros do seu corpo a ser membro, como eu falei, da ira, a ser membro do pecado, a ser membro do ódio, a ser membro do adultério, alguém que furta, ou alguém que rouba, ou que bebe, ou que fuma, ou que usa algum tipo de droga, alguém que bebe ou que fuma, está oferecendo o seu corpo a ser membro do vício. Alguém que rouba, ou que furta, ou que tira indevidamente das ovelhas, está oferecendo o seu corpo, ou seu coração, para ser membro de corrupção. Quantas são as pessoas, queridos, que oferecem o seu corpo para ser membro daquilo que nunca deveria ser? Quantas são as pessoas que oferecem o seu corpo para ser membro de iniquidade? Quantas são as pessoas que não se entregam por completo ao Todo-Poderoso, mas está dividido, ao mesmo tempo que serve a Deus, serve o mundo? Quanto a Bíblia nos ensina: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, devemos nos entregar por completo a Deus.
Nós não devemos jamais entregar nossos pensamentos, a nossa mente, para pensar de desigual modo da palavra, para pensar ao contrário do que a palavra nos ensina. Quantas essas pessoas que só pensam o que é ruim? Quantas essas pessoas que só pensam nas coisas ruins da vida? Eu vou usar aqui Santa Catarina como exemplo. Isso aqui é um alerta para mim e para você. Recentemente, querido, Santa Catarina tem uma multidão de pessoas fazendo sinal de nazismo, pedindo intervenção militar. Agora, nesse exato momento atual, você sabe quanta cidade em Santa Catarina está alagada debaixo de água? O povo perdeu tudo? 70 cidades. Agora, hoje, nesse atual momento, vai lá nos telejornais que você vai ver, né? O Brasil inteiro está debaixo de água. Mas Santa Catarina é o pior lugar. Porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente aceita na nossa vida, conforme Jeremias 29:11, bem sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, de bem e não de mal, para dar o fim que vos desejais, para dar o fim que vos desejais. Ou seja, Deus vai permitir na minha vida e na sua, conforme o desejo do nosso coração, conforme o que nós pedimos. Se nós desejarmos o que é bom, ou pedimos o que é bom vai nos acontecer. Mas se você desejar o que é ruim, ou você pedir o que é ruim, Deus vai permitir que aquilo que é ruim aconteça. Por isso, antes da gente pedir ou desejar qualquer coisa, devemos pensar nos outros. Porque não é só esse alguém a sofrer, outras pessoas inocentes vão sofrer também. Por isso que nós não devemos jamais oferecer qualquer membro que seja do nosso corpo para ser membro de iniquidade, oferecer nossos ouvidos a ser membro de contaminação. Quantas pessoas estão deixando de ouvir a Deus para ouvir pregadores corruptos, para ouvir pessoas erradas? Quantas pessoas estão deixando de dar ouvido a Deus para ouvir a quem não deve? E por isso está sofrendo, está emprestando o ouvido ao diabo, está emprestando a boca ao diabo, está emprestando o seu corpo a ser membro de iniquidade, está emprestando as mãos para ser membro de iniquidade, para sujar as mãos, está andando no caminho errado, está deixando ser guiado pelo inimigo e não ser guiado pelo Espírito Santo. Quantas pessoas, queridos, estão perecendo simplesmente por estar aceitando ou permitindo os membros do seu corpo serem membros de iniquidade e não ser membro de santidade, para ser membro de escravidão e não de liberdade, para ser membro das coisas ruins e não das coisas boas, para ser membro muitas vezes de treva e não de luz, para ser membro de pecado e não de santificação, para ser membro de ódio e não de amor, para ser membro de divisão e não de união. É o que a Bíblia fala: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Eu não devo oferecer jamais os membros do meu corpo para ser membro do que quer que seja, porque a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo, e nós, como igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo, não devemos jamais emprestar esses membros ao que quer que seja, porque os membros desse corpo não é meu, os membros desse corpo aí não é teu, é membro do corpo de Cristo. Então não ofereça os seus membros para que quer que seja. Se você oferecer qualquer membro do teu corpo para ser membro de iniquidade, só vai te acontecer o que é ruim. Por que tem tanta gente sofrendo? Quando alguém oferece a sua boca para ser membro de mentira, obviamente esse alguém vai estar se tornando escravo da mentira. Esse alguém vai estar obedecendo a mentira. Porque em vez de oferecer a boca para ser usado pelo Espírito Santo, está oferecendo a boca para o diabo. Em vez de ouvir a Deus, está ouvindo os homens, está ouvindo o diabo, dando ouvido ao diabo. Quantas são as pessoas? Tem pessoas que com os olhos pecam, está oferecendo os olhos a ser membro de adultério. Quantas pessoas pecam em todo momento? Quantos são aqueles que se corromperam, que estão andando errado? Quantas são as pessoas que estão oferecendo o seu coração para ser membro de corrupção? Quantas são as pessoas que estão com a mente cauterizada, contaminada? Quantas são as pessoas que estão sofrendo? Sabe por quê? Porque entregou os membros do seu corpo a serem membros de iniquidade, não de santificação. Mas devemos oferecer os membros do nosso corpo a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Devemos oferecer os membros do nosso corpo a Deus, porque somos membros do corpo de Cristo.
Porque esse corpo a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Então não devemos jamais entregar esses membros por que quer que seja. Quantas são as pessoas que têm oferecido os membros do seu corpo para tantas outras coisas, em vez de oferecer a Deus? Por que tem tanta gente sofrendo e não se dá conta? Dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não está se entregando a Deus por completo. Está servindo a Deus dividido. Aqui está a casa do sofrimento de muitas pessoas. Aqui está a casa do sofrimento de muita gente. Aqui está a casa da tragédia na vida de muita gente, as pessoas não se dão conta. Que você possa, queridos, ter essa mensagem como base. Que você possa fazer uma reflexão ao ver essa mensagem. E se perguntar a si mesmo. A quem você está entregando os membros do seu corpo? Ou que tipo de membro você está sendo? Se do corpo de Cristo ou você está sendo um membro de iniquidade? Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma breve reflexão e se perguntar que tipo de membro você está sendo. Se do corpo de Cristo ou se de iniquidade. Tá? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço no nome do Senhor Jesus.